Isso daí é a gente pensando por alto, né? De uma maneira sem ter o apoio de uma profissional que pode realmente nos fazer entender o que seria esse esgotamento psicológico e se a gente não está confundindo esse esgotamento psicológico com outras coisas. Deixa eu chamar a psicóloga Cristine Strasburger para vir integrar aqui a bancada da 94 Live. Boa tarde, bem-vinda, Cristine. Boa tarde, gente, obrigada. Que felicidade estar aqui com vocês numa segunda-feira, hein? Para começar a semana bem, Michele. Para começar bem. Para quem de repente já chega na segunda, ai, nossa, cansaço, sono, nanã, vamos tentar entender o que realmente é esse cansaço, esse sono, essa reclamação. E até se você me permitir, Cristine, tem um livro, né, de um autor sul-coreano, se eu não me engano, eu não vou me atrever a falar o nome dele. Termina com Han, vocês pesquisem. Que é justamente o título A Sociedade do Cansaço. Porque é muito diferente a forma que a gente é demandado hoje, né? Sei lá, de 2010 para cá, do que eram demandados os nossos pais, irmãos, enfim. Na década de 70 e 80, ele até fala a respeito de uns pontos aqui sobre como que existe um excesso de positividade, um excesso de cobrança, e a gente não se dá muito conta disso. Isso, e às vezes a gente compara, Michele, com os tempos passados, até em relação aos nossos pais e avós, só que a gente não entende que mudou muito a forma de trabalhar, né? Então vamos pensar, quando você pensa assim, se culpa ou às vezes se cobra de falar, mas meus pais ficavam com os filhos em casa e conseguiam fazer dever junto com os filhos e fazer isso e limpar a casa diariamente e tudo mais. E cuidava da roça, e levantava às 5 horas da manhã. Eu falo, gente, a gente tem que pensar que primeiro, né? Os pais, normalmente, eles tinham muitos filhos. Então, não entenda que esse tempo de qualidade com os filhos era muito bom, tá? Porque tinha um filho atrás do outro, você cuidava do primeiro você cuidava do segundo do terceiro. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu tenho 2 horas, 3 horas para ficar com o filho diariamente. Isso tem um estudo que fala que é o suficiente se for um tempo de qualidade. Então, você pergunta pro filho, conversa, faz as coisas com ele. E se você for comparar há uns 20 anos atrás, 30, 40, os pais não tinham nem esse tempo pro filho individualmente, né? Porque eles tinham 5, 6 filhos. Então, assim, você vê que tinha que limpar a casa, o tipo de chão era diferente, tinha enceradeira, lembra das enceradeiras da vida? Um tempão passando enceradeira, agora você passa um negocinho, acabou, você limpou. Então, não entender que é o mesmo tempo, nem de tempo com os filhos, nem de trabalho com a casa, mudou tudo. Esse dia eu tava atendendo uma paciente, ela falando, porque aí eu faço isso depois que eu faço minhas obrigações. Aí eu fiz essa intervenção com a palavra obrigações, né? Falei, o que significa obrigações? Porque tem aquela visão meio quase do passado mesmo, falou, tem que fazer minhas obrigações primeiro, mas a gente define qual que é a frequência e a gente não é obrigado a ficar naquilo. É por isso que eu falo, Michele, o esgotamento ele está muito associado a algumas coisas que são muito relativas, né? De comparação do que era do passado, sem parar para você ver o que você está fazendo é útil, ou se essa medida entre que tanto que você está fazendo está a mesma medida do tanto que você está descansando. Uma das coisas que eu falo que é para a gente ficar atento pensa que é um barco, ele aguenta, a nossa mente ela é um barco, ela aguenta uma quantidade de peso. Entrou mais do que aquilo, começa a entrar água, que são os sintomas físicos, que depois a gente vai falar quais são do esgotamento. Sim. Começou sintoma físico, é alerta para você ficar atento que tá mais peso no barco do que ele dá conta de suportar. Aí a gente faz uma análise, fala assim, por que eu tô fazendo isso aqui? Tem um monte de coisa que nós estamos fazendo tão desnecessariamente, né? Você replaneja, pensa nas suas formas de descanso para não cair no esgotamento psicológico, que aí vem com os sintomas que a gente vai falar para frente. Isso, eu queria aproveitar, Cristine, essa sua fala, porque das obrigações, né, digamos assim. Suponhamos, a pessoa cresceu numa casa e aí tinha que limpar a janela da casa 2 vezes por semana, exemplo, ou a entrada da porta, enfim. E aí não deu tempo da pessoa limpar. E aí tudo bem, se a pessoa simplesmente não limpar, só assim, não, beleza, semana que vem eu limpo. Não, a pessoa fica com aquilo, eu não limpei, eu não fiz isso, nananana. Isso equivale quase que a um segundo cansaço. Se a pessoa tivesse levantado meia-noite, fosse lá limpar o negócio. Por isso que eu sou tão a favor de que vai ser a nossa próxima rádio aí. Nosso próximo tema,
do planejamento. O planejamento é vida, gente, porque, igual a gente fala, é como se fosse 2 trabalhos, né? O trabalho de você ficar pensando qual o dia que vai ser, o sofrimento. Ai, mas eu tenho que fazer. Ele é mais cansativo do que quando você faz um planejamento e executa naquela parte. E até para você bater de frente com essas crenças, do que era, mas tem que ser uma vez por dia, limpeza. Eu tô atendendo uma paciente, ela falou, tem que ser todos os dias. Eu, da onde que você tirou isso? Falei, quando o chão era batido, bem provavelmente. Com certeza. Sim. Mas agora, sim. gente, aí eu falei, vamos ver, faz teste. Na grande maioria das vezes a gente vai ver fazendo testes, tanto em relação ao esgotamento, tá? Que você vai olhar lá, quanto que eu trabalho, quanto que eu descanso, como que eu descanso, aí você vai vendo. Isso aqui desse jeito funcionou, eu não tive esgotamento esse ano, não. Ou você vai virar e falar assim, tô tendo com frequência. Alguma coisa vai ter que sair desse barquinho aí, tá vendo? Pode se delegar na parte profissional, na parte da casa, então alguma coisa vai ter que sair desse barquinho. E o lado positivo, Michele, que eu falo é, gente, a parte tão positiva do ser adulto é que a gente não é obrigada a nada. A gente tem liberdade para decidir sobre qualquer coisa. Aí eu falo, por isso que o povo tá achando ruim demais ser adulto, que fala que é só pagar boleto e trabalhar. Gente, toda hora você vê um meme desse na internet. Ai, saudades de quando eu levantava e tomava todinho. Não, gente, vamos ser sinceros. Ser criança, levantar e tomar o todinho, lindo. Mas adulto, com 30 anos nas costas, você não vai achar graça de todo santo dia você levantar e ficar sentado tomando um todinho. Não. Isso é frustrante. E outra coisa, gente, o pacote, a época da infância, ela é positiva, mas ela tem a chatice que você, depender, né, dos seus pais definirem a vida por você. No não ter a liberdade de poder escolher. O adulto, gente, a felicidade da vida é ter a liberdade. Só que a gente se prende a situações, parece, de obrigações que a gente criou na nossa cabeça. Então, por isso que o ser adulto tá chato. Eu fico com a parte do dever do ser adulto, pagar conta, trabalhar e tal, mas eu não fico com a parte do direito, que é eu mudar o meu planejamento, caso eu queira. Então, eu posso virar e falar assim, sou obrigado? Não sou. Eu preciso ir em tal lugar? Não preciso. Você entende que a gente vai definir? Eu tô muito cansada. Eu posso alinhar com um descanso, umas férias, ou uma saída com os amigos, ou alguma coisa seja recreativo e tal? Posso. Mas as pessoas parecem que elas não estão enxergando essa parte positiva da liberdade do ser adulto. Porque tá ficando tão automático, é tanto cansaço e trabalho, que o povo entrou nessa linha de ficar seguindo isso aí. Tem que parar para pensar e refazer a nossa vida. Você Excelente. 1h08, a gente vai refazer mais algumas questões daqui a pouquinho, inclusive sobre o que